7h19. Repita. 7h19. O deputado Fábio Oliveira, do Podemos, sugere que Adhemar Traiano desista de disputar a presidência da CCJ na Assembleia do próximo ano. Essa intensa disputa pela cadeira de comando da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Assembleia, ganhou agora mais um capítulo. Durante a sessão plenária, o deputado Fábio Oliveira criticou a possível candidatura de Adhemar Traiano, do PSD, à vaga no colegiado. O político, que chefiou a Assembleia em 5 ocasiões e que está agora deixando a cadeira da presidência, não confirma oficialmente se vai tentar esse cargo na CCJ, mas nos bastidores, o nome dele é sim cogitado para essa vaga. Fábio Oliveira, entretanto, afirmou que a possível candidatura de Traiano pode manchar a imagem do Legislativo Estadual. Ao defender esse posicionamento, o parlamentar lembrou sobre o acordo de não persecução penal que foi assinado por Traiano com o Ministério Público e que veio à tona no fim do ano passado. A gente vai agora acompanhar então esse discurso de Fábio Oliveira na tribuna, aliás, a entrevista com ele na Assembleia Legislativa. No decorrer desse ano eu subi pelo menos 3 vezes na tribuna, pedindo para que o deputado Adhemar Traiano ele renunciasse à presidência da Assembleia, considerando a reputação da Assembleia e considerando o acordo de não persecução penal que ele assinou, segundo o que foi divulgado pela imprensa, aonde nesse acordo ele declara que ele aceitou propina aqui dentro da casa e também na sua residência. Então, considerando a reputação que foi manchada da Assembleia Legislativa pela permanência dele dessa casa e agora a intenção que nos chegou de que ele quer assumir a presidência da CCJ e devido à importância da Comissão de Constituição e Justiça no processo legislativo aqui dessa casa, é a única comissão que é deliberativa, as outras comissões são todas opinativas e todos os projetos de lei eles passam pela CCJ, então eu sou veementemente contra que o deputado Adhemar Traiano ele seja eleito, ele assuma a presidência da CCJ, considerando a importância da comissão para o processo legislativo do Estado do Paraná. Olha, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, não se manifestou sobre essa declaração do deputado Fábio Oliveira. A Comissão de Constituição e Justiça é considerada a mais importante do Legislativo Estadual. Nela, os deputados discutem o aspecto constitucional, legal e jurídico dos projetos de lei. Além disso, também é discutida a redação final das proposições. As definições sobre os nomes que vão compor a CCJ e os demais colegiados da Casa devem ser tomadas até o início do recesso parlamentar, na segunda metade de dezembro. Além de Adhemar Traiano, outro nome que deve tentar essa disputa de presidência da CCJ é o do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do mesmo partido, do PSD. Olha, dificilmente Adhemar Traiano não será presidente da CCJ. Ele deve já integrar essa comissão nos próximos dias, até porque para disputar a presidência tem que fazer parte da comissão. Ele deve assumir a vaga ali de Gugu Bueno. Lembrando que as indicações para a CCJ ou para qualquer outra comissão pertencem aos partidos. São as bancadas que fazem a indicação. Nós deveremos, inclusive, assistir trocas aí para garantir que Traiano seja o próximo presidente. O Romanelli falou ali de um acordo que ele teria com o governador para ser o CCJ na segunda metade dessa legislatura. Vamos ver como é que ele vai resolver isso, mas, Pedroso, nos bastidores da Assembleia, essa alteração já é dada como certa. Já é dada como certa, no máximo, o que alguns parlamentares consideram, caso a briga fique muito intensa, porque tem esquentado nos bastidores, inclusive com alguns ataques de parte a parte ali, tentando desgastar imagem, resgatar essa questão dos acordos, outras questões, né, o passado sendo trazido à tona, né, denúncias relacionadas ao Romanelli, algumas já apareceram, relembraram, enfim, a coisa está bastante aquecida, bastante intensa mesmo. Então, considera-se talvez tentar construir um terceiro nome, alguma outra alternativa de consenso também dentro do PSD. Isso tem andado com pouca força, alguns nomes já apareceram, algumas pessoas sugeriram o nome do Artagão como uma solução possível, mas é muito difícil que o Palácio Iguaçu abra mão de um parceiro tão fiel como foi o Adhemar Traiano em todo esse período da presidência. Muitos dos projetos, né, que avançaram, a desestatização, né, da Copel, agora o que a gente acompanha da Celepar, outros projetos que teriam um grau de polêmica, o Traiano teve uma firmeza muito grande, e isso acaba sendo reconhecido dentro, né, do poder político. O que a gente acompanha nesse movimento do Fábio Oliveira é uma tentativa também de ser uma voz contrária a tudo isso, que passa sim pelo grupo ao qual ele pertence. Ele tem uma conexão com o grupo lavajatista, a gente acompanhou aquele embate do próprio Traiano
com esse grupo através do Sérgio Moro, ou seja, é natural que os grupos comecem a se manifestar agora, Mark, tanto por um posicionamento interno dentro da Assembleia, mas também com aquela espiadela de olho pensando na eleição de 2026. Agora, Pedroso, essa disputa do Romanelli com o Traiano também tem áreas pessoais. É importante dizer isso aqui. Os dois não se gostam. O Traiano ali acredita a Romanelli parte da crise que ele enfrentou como presidente da Assembleia, e tem isso também, que não é menor na política. Pelo contrário, isso é bastante relevante, porque, vamos lá, é importante a gente ter um realismo político aqui. A gente sabe que os políticos, eles brigam muitas vezes no plenário da Assembleia, no plenário das câmaras, enfim, mas eles mantêm algum decoro, vamos dizer assim, entre eles. Alguns, ou por base eleitoral, né, fazem votos na mesma região, outros por algum comportamento que entre eles consideram antiético, acabam rompendo. É o caso do que aconteceu com o Traiano e o Romanelli. Eles têm um grau de ruptura, sim, primeiro por visão de mundo ideológica, mas também por conta dessa situação. Entende? O Traiano entende que talvez de alguma forma o Romanelli alimentou parte daquele desgaste. Enfim, a própria eleição passada, Mark, da mesa, não foi bem digerida por alguns grupos políticos, e esse dessabor, vamos dizer assim, esse sapo mal engolido, né, acaba surgindo agora, coachando, tentando repercutir. Mas é muito difícil que o Romanelli supere esses bloqueios, principalmente na relação na Casa Civil do Governo do Estado. Pedroso, tô curioso aqui. Você falou o seguinte, olha, entre eles acham algumas posturas antiéticas. O que seriam essas posturas? Trazer à luz do dia algumas coisas que entre eles é público. Né? Aí, uma coisa é o... Há segredos que estão expostos só para uma parte da população, é isso? Exatamente isso. Tá bom, vamos acompanhar então. Eu sempre brinco aqui, quando o político briga, a população ganha porque esses segredos vêm à tona. Ainda falando